Não entrou alguém? Não, acabou de ligar. E eu não vou enxergar nada daqui, né? Só isso. Olá. Tá parecendo andando nas marocas. Não entrou ninguém. Ei, entrou só não sei quem é. Entrou 2 ou 2, já não sei. Coloca aí no comentário. Ah, tá aparecendo ali, ó, o rostinho, só não dá pra ver que tá tão muito longe. Vê, Letícia, quem é? Não, querida. Não, querida. Isso. O pessoal tá esperando, pastor. A santa e gloriosa paz do Senhor Jesus a todos que estão entrando aí. Amém. Pera aí, não atrapalha não. Deixa eu compartilhar aí. Não, obrigado. Olá, gente. Quem é? Ô, Mariana Cavalcante. Oi, Mariana. Boa noite. Aparece lá na igreja, culto quinta e domingo. Aí você mata a saudade. Quinta a partir das 19h30. Pode chegar lá, será bem-vindo. Mais alguém? Bota aí um comentário aí, pra gente saber que você está assistindo. Nós vamos falar sobre ser um discípulo nessa noite. Oi! Oi, vó! Beijo! Aparece sim, Maria. Cadê o cameraman? Mostra o Gabriel aqui, gente. O Gabriel tá hoje aqui também com a gente eu não participando. consigo virar, não. Olha lá, cameraman. Mostra o Gabriel também. Dá um oi aí, Gabriel. Dá um tchauzinho pro povo aí, Gabriel. Oi. Nós temos um discípulo hoje para falar de discípulo com você. É verdade. Isso, tu vai ficar tudo com ciúme. E 2 discípulozinhos ali atrás da câmera. Ih, o pessoal vai ficar com ciúme, hein, É. pastor. Só lá dentro, Gabriel. Fala pra ele. Tá Vocês que lutem. sentado no sofá. Vocês que arrumam a casa da rua do pastor. Tá brincando? Vai desligar o ventilador? Liga o ventilador aí. Pessoal, Oito. quantas pessoas já? 8. 8? Vamos começar? Manu, beijo. Pessoal, nós vamos falar hoje sobre algumas características. Muita mão, Letícia. Algumas características de um discípulo. E eu quero ler com vocês, antes nós vamos orar, mas eu quero ler com vocês Mateus capítulo 28, versículo 19, sobre a grande comissão. Mas antes disso, vamos orar, né, pastor? É. Vamos botar o Gabriel para orar? Vamos botar o discípulo para orar? Não sei, vai ficar com vergonha. Vamos orar, discípulo, hoje? Pastor, ora você, que o discípulo tá tímido ainda, ele tá aprendendo. Vai lá. Vamos lá. Vamos fechar então nossos olhos, vamos levar o nosso pensamento ao Senhor. Senhor Deus e Pai, Deus amado, nós te rendemos graças a Deus por ser teus discípulos através de Jesus Cristo. Muito obrigada, Senhor. Estabeleça, Deus querido, a sua vontade, Senhor, nesse momento, nos nossos corações e nos corações dos teus filhos que vão estar ouvindo essa palavra, Senhor. Que venha entrar nos nossos corações como, Pai, terra fértil com a semente, Senhor, que venha brotar e gerar frutos, e esses frutos venham permanecer. Nós já te agradecemos por todo o seu mover, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Fruto e vida. Fruto e vida. Pessoal, a palavra de Deus, em Mateus capítulo 28, versículo 19, a última instrução praticamente de Jesus aqui na carta escrita por Mateus, vai dizer o seguinte: no versículo 18, Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aqui
É o nosso Deus Emanuel falando conosco. Estaria conosco todos os dias. O Deus conosco agora faz um juramento diante dos seus discípulos que estaria conosco todos os dias. Só que a gente fala muito de discípulo e a gente muitas das vezes se acha discípulo, mas a Bíblia ela vai dar algumas características para a geração de um verdadeiro discípulo. E eu sempre falo isso lá na igreja, nas nossas pregações, que nós precisamos nos avaliar, sabe? Nós temos uma facilidade muito grande de julgar as pessoas, mas será que nós estamos sendo bons discípulos? Eu faço essa pergunta para você que está aí. Será que você tem sido um bom discípulo na sua igreja? Será que você tem sido um bom discípulo do seu líder? Será que você tem o costume de ler esses últimos versículos, esses 3 últimos versículos de Mateus, e fazer uma análise da sua vida para ver como está sendo a sua vida de discípulo? Porque é bem da verdade que nós sabemos que Jesus agora vai deixar essa mensagem, escrita por Mateus aqui, a 12 homens, né, 11 aqui nesse caso, um já tinha, né, se afastado, mas a 11 homens que ele escolheu, aleatoriamente, escolheu porque ele tinha um propósito para a vida de cada homem, cada um desses homens. Mas a Bíblia ensina que esses homens não eram pessoas, pastora, perfeitas. Não eram pessoas preparadas para ser discípulos, não eram pessoas formadas, não houve uma escola, não houve uma faculdade para formar esses homens. Pelo contrário, eram homens sem fé, sem sabedoria, sem conhecimento, duro nas palavras, mas Jesus sabia que havia entre eles algo de muito importante, que eu começo a falar aqui, eu vou deixar a pastora falar daqui a pouco, mas eu começo a falar. Aonde começa o ministério de um discípulo, e cada um de nós precisamos avaliar diariamente isso. Jesus escolhe 12 homens cheios de falhas, cheios de erros, pastora, mas uma coisa ele encontra no coração daqueles homens, chama obediência. Porque eu não vejo nenhum questionamento de nenhum deles, pelo menos a Bíblia não deixa escrito. Se fosse importante, eu tenho certeza que Jesus faria e deixaria escrito que alguns deles questionaram o seu chamado. Espera aí, Jesus, eu não estou preparado, eu não estou pronto, eu estou ocupado, eu tenho um emprego, né? Pedro podia dizer isso. Pedro era pescador e pescava e devia ganhar muito dinheiro com a pescaria e devia até sustentar sua família. E o André. E André também, né? Por isso ele está tão frustrado depois de passar uma madrugada toda pescando e não pegar nada. Com certeza, quando ele sai naquela madrugada para pescar, ele sai como um pescador, mas volta como um discípulo. Ele sai com a mente: preciso pescar, preciso alimentar minha família, preciso vender esses peixes, preciso ganhar dinheiro, preciso sustentar minha casa, preciso resolver problemas financeiros, mas volta frustrado, com a sua rede vazia. Mas mal sabia ele que quem esperava ele na praia era um gerador de discípulos, era Jesus de Nazaré. E Jesus, naquele momento, faz algo sobrenatural na vida de Pedro, e Pedro não tem dúvida que ele estava diante do seu mestre, e diante do mestre nós precisamos nos render. Então, pastora, o que eu vejo na Bíblia, né, como primeira posição de um discípulo é estar disposto a se render, estar disposto a obedecer, estar disposto a cumprir o seu chamado em obediência. Porque um discípulo que não começa a sua caminhada em obediência, ele vai ter dificuldade de dar continuidade ao seu crescimento ministerial. Obediência é a chave do crescimento em qualquer área da vida. Não seria diferente na igreja. Amém, pastora? Mas assim, você está falando de discípulo, né? O discípulo segue alguém, né? Se não segue, não é discípulo. Eu já trouxe a obediência, porque antes de procurar alguém para seguir, ele precisa saber que ele vai ter que obedecer. Então, mas aí sim ele já vai buscar essa segunda parte. Não pode ser considerado discípulo. Né? Não pode ser considerado discípulo. Vou falar mais alto, porque um pouco longe. É um seguidor, não discípulo. Porque tem muita diferença, né? De quem segue e quem é discípulo. Jesus, ele caminhava e uma multidão o seguia.
Então eram os seguidores, não eram os discípulos. Os discípulos ele escolheu, que eram os 12, depois foi 70, depois 70 foi embora, depois ele ressuscitou, veio 40, enfim. Então, discípulo é aquele que segue, né? Discípulo é aquele que obedece, aliás. Discípulo é aquele que está sempre atento à voz do seu líder. Discípulo tem um coração quebrantado. Discípulo está disposto mais a ouvir do que a falar. O discípulo escuta a orientação do seu líder e faz aquilo que ele ordenou. Porque na própria Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. O discípulo tem várias características diferentes dos seguidores. Porque ser seguidor você encontra em vários lugares, mas são poucos os discípulos. Tanto que Jesus escolheu 12. Dizem que é pelas 12, né, 12 tribos, e tem uma numerologia relacionada a 12, mas nós também acreditamos que naquela passagem de Gideão, quando Deus, né, fez com que Gideão fizesse várias provas com relação àqueles que estavam junto com ele, só sobrou 300, eu acredito que Deus ele tem sim um chamado específico para cada um de nós como discípulos, mas eu acredito que são poucos que têm um coração voltado para isso. Porque eu escolho ser discípulo. E eu também escolho ser somente seguidor, multidão. Isso é uma escolha. É uma escolha minha, é uma escolha nossa. Nós escolhemos ser discípulos do Senhor. Porque como eu já acho que eu tinha falado numa ministração, eu só posso ser escolhida se eu aceito o meu chamado. Mas se eu aceito o meu chamado, eu sou uma discípula. E aí o propósito de Deus ele se cumpre. Eu me torno uma escolhida, um escolhido. Mas tem várias características fundamentais para ser um discípulo. E o principal deles é a obediência. Né? A obediência é uma das principais características. E aí, pastor? Amém. Existe discípulo ruim? Existe. Então não é discípulo. Aí é uma questão a ser discutida. Não existe discípulo ruim. Tu acha que vamos lá, existe gente. discípulo ruim? Vou trazer para vocês um negócio aqui. Não acredito que existe discípulo ruim. Existe discípulo e não discípulo. O discípulo de Deus e discípulo do diabo. Primeira característica fundamental após a obediência de um discípulo é que ele precisa amar Jesus sobre todas as coisas. Acho, pastora, que é muito difícil obedecer a um líder na fé sem ter um amor, sabe, grande por Jesus. Vai ser muito difícil você obedecer a sua liderança sem ter tido um encontro perfeito com Jesus. Você pode tentar obedecer a sua liderança e viver uma vida até por um tempo dentro da igreja, mas será que isso vai ter consistência? Será que uma ferida não pode afastar essa pessoa? Será que um machucado não pode, né, uma palavra mal falada, um ato, um gesto feito sem pensamento, será que não pode ferir essa pessoa que mesmo tentando andar em obediência, possa fazer com que ela se afaste daquela igreja e se afaste de qualquer outra igreja? Sabe? Precisa haver um encontro com Jesus. Precisa haver uma predisposição de amar Jesus de uma forma diferenciada. Você precisa analisar diariamente o seu amor. Qual o amor que você tem por Jesus? Não queira ter mais amor pela obra dele, pelo seu chamado, do que simples e unicamente por Jesus. Você tem que buscar, e aí esse amor por Jesus vai te mostrar, vai te ensinar a cada dia mais buscar Ele, conhecer Ele, se aprofundar no conhecimento dEle, para saber quem Ele é, o que foi que Ele viu em você, por que Ele te escolheu, por que Ele te escolheu desde o ventre da sua mãe, por que você é tão importante, por que Ele não te esquece, por que Ele não te abandona, por que Ele está sempre contigo, por que Ele sofreu na cruz por você. Sabe, pastor, essas coisas precisam fazer sentido para a vida de um discípulo. Um discípulo ele precisa saber dos seus fundamentos. Ele precisa saber de onde ele foi gerado. Se eu te perguntar hoje de onde você foi gerado, tudo que você sabe dizer que foi da barriga da sua mãe, que foi a aliança do seu pai com a sua mãe, você nasceu da barriga da sua mãe, você sabe dizer qual foi o hospital que você nasceu. Mas deixa eu te perguntar,
Qual foi o seu nascimento espiritual? Da onde você veio? Por que tanto amor de Jesus pela sua vida? Porque se você não entender o quanto Ele te ama, você não vai entender o quanto você precisa amá-lo. Se você não entender o quanto você foi amado, né? Tem um versículo que fala sobre isso. Se você não entender o quanto você foi amado, você vai entender muito pouco sobre o que é amar. Eu só sei o quanto eu sou amado, eu só sei o quanto eu amo Jesus quando eu descubro o quanto eu fui amado. Ontem eu tentei transmitir isso na mensagem. Quem foi na igreja ontem pode ter ali um pedacinho lá de 15 minutos, onde eu tentei expressar o amor de Jesus para ir como ovelha muda para aquela cruz. Por que tanto amor? Por que morrer tão sofrido? Por que dar a sua vida? Por que abandonar a destra do Pai? Por que sair da sua posição de filho unigênito para vir para a terra correr o risco? Simples e unicamente pela minha e pela sua vida que não merecia. Você precisa saber que amor é esse. Você precisa entender o porquê desse amor. Uma outra característica que acontece logo após entender esse amor por Jesus, porque entender esse amor único por Jesus vai te mostrar que Jesus jamais vai dividir espaço com você, jamais. Ou você ama Ele ou você não ama, Ele não te divide, não adianta. Ele é paciente para te esperar, mas Ele te quer por completo, Ele não te quer por metade. Se você está se dando só como metade para Jesus, saiba, Ele não está recebendo. Porque Ele não recebe nada pela metade, Ele quer você por completo. Ele quer a sua vida toda, porque Ele também não vai te fazer uma obra na sua vida pela metade. Ele não te dá um ministério pela metade. Ele não te deu um casamento pela metade. Ele não te deu uma família pela metade. Tudo que Jesus te deu foi inteiro. Ele não te deu uma vida pela metade. Ele te deu toda a vida. Ele te deu a vida eterna. Isso tinha que fazer muito efeito na sua vida. Ele não te deu só essa vida aqui na terra. Ele te deu vida eterna. Então, se Ele te deu vida eterna, Ele te deu uma vida completa. Por que você quer dar metade da sua vida para Jesus? Você precisa entender esse amor. Esse amor precisa fazer efeito para você. Você pode estar pensando aí, não, Jesus é um pouco egoísta, Ele quer a minha vida toda. Eu não posso dar a minha vida toda para Ele, mas Ele deu a vida toda dele para você. Ele morreu na cruz por você, não é justo que você dê toda a sua vida para Ele? E você só dá a metade do seu tempo, ou só dá o tempo que você quer, ou só dá o quanto você quer, ou quando você acha que é suficiente. E Ele não. A Bíblia diz que Ele morreu como ovelha muda para a salvação dos meus e dos seus pecados. Então tá aí. Um discípulo, ele precisa amar mais a Jesus do que qualquer coisa. Você precisa saber o que é prioridade na sua vida e aonde Jesus está na sua lista de prioridade. E na nossa lista de prioridade, Jesus precisa estar sempre no topo. Tem gente amando mais o cônjuge do que Jesus. Tem gente amando mais os filhos do que Jesus. Tem gente que ama mais o emprego do que Jesus, sabia? Tem gente que ama mais o chefe do que Jesus. Tem, pastor, é isso? Tem. Porque o chefe é prioridade. Se o chefe chamar no telefone, é na hora. Na hora. O chefe chamar é na hora. Mas Jesus chama. Jesus, espera um pouquinho, eu estou ocupado. Estou falando com o meu chefe aqui, depois eu falo contigo. Acorda de manhã, em vez de falar com Jesus, fala com o chefe. Acorda até com vontade de falar com Jesus, mas o telefone toca, é o chefe, atende o chefe. Depois eu falo com Jesus. Jesus espera. Né, pastor? Por causa da misericórdia, né? As pessoas confundem a misericórdia. Fala alto, pastor. Nem eu estou escutando. As misericórdias, as pessoas confundem a misericórdia, né? E acabam priorizando outras coisas. Mas o discípulo está sempre atento à voz do Espírito Santo. O discípulo sempre quer agradar o seu mestre, né? Jesus, ele ia e os discípulos iam atrás. Tem pessoas, pastor, que acham que Jesus que tem que ir atrás dele. Na verdade, é ele que tem que ir atrás de Jesus. É verdade. Né? Os discípulos que vão atrás do mestre, não o mestre que vai atrás. Ressalva da ovelha perdida, que não tem nada a ver com a história, porque as pessoas confundem, né? A ovelha que se desviou do caminho, o pastor largou as 99 lá e foi lá resgatar. Isso daí é uma outra coisa, é um outro assunto. Mas o discípulo, né, que quer
seguir o seu mestre, que quer falar como o seu mestre, que quer andar como o seu mestre, que quer viver como o seu mestre, que quer ter as características do seu mestre, é o discípulo que vai atrás do seu líder, não o líder que fica atrás do seu discípulo. E assim foi com Jesus. Jesus ia para cá, os discípulos iam. Depois que Jesus chamou todos eles e eles aceitaram o chamado, porque tem tudo a ver também com você aceitar o seu chamado, todos os 12 aceitaram o chamado de Jesus e foram atrás dele. Onde Jesus ia, eles iam. E eu não vejo na Bíblia nenhum deles indagando por onde Jesus ia. Eles falavam sim que Jesus tinha uma multidão que apertava, porque onde Jesus estava, tinham muitas pessoas que eram curiosos, que só queriam as bênçãos, e tinha uns que só queriam comer, porque sabia que no final do sermão sempre tinha uma comida e uma bebida, e tinha os verdadeiramente que eram curados, libertos, e tinha os discípulos. Então existiam várias categorias, aí nós precisamos analisar a nossa. Em qual categoria a gente se encontra? Será que a gente se encontra na categoria? Será que realmente nós somos discípulos do Senhor? Se nós somos discípulos do Senhor, nós precisamos ir atrás dele, ir atrás das suas escrituras, ir atrás da comunhão, ir atrás da santidade, correr atrás. Porque nada cai do céu, nada cai no céu. Tudo que o Senhor reservou para nós no nosso tempo, no tempo da graça, né, nessa dispensação maravilhosa, já está escrito na palavra dele. Nós temos que buscar aqui. Se a gente não buscar aqui, a gente não pode ser considerado discípulo. Discípulo não indaga, discípulo não questiona. Discípulo tem várias características que o discípulo, que nós vemos as características dos discípulos com Jesus, porque eles não entendiam algumas coisas, mas no momento em que Jesus explicava, eles automaticamente obedeciam. Tanto que Jesus às vezes falava por parábolas, porque alguns só poderiam entender, só quem era espiritual, só quem andava com Jesus entendia as parábolas. E não era para todo mundo, era somente para os discípulos mesmo. Amém? Amém. Sobre isso aí que você está falando, pastor, é Lucas, livro de Lucas, capítulo 14, versículo 25. Olha o que vai dizer aqui. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs, ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Qual é? Lucas 14, versículo 25. Ou seja, se não tomar a cruz e não seguir, não pode ser discípulo. Não adianta somente estar na igreja pela metade. Tem que carregar a cruz toda e seguir a Jesus. Seguir a Jesus, a gente falou sobre isso, é andar em obediência. Tem que haver obediência. Um discípulo tem que estar preparado para obedecer. A segunda característica, uma outra característica, não a segunda, mas uma outra característica que eu quero aqui falar com você, de um discípulo, é sobre renúncia. Está lá em Lucas também, 14:33. Tá? Evangelho de Lucas 14:33 vai dizer o seguinte: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Quanto você tem renunciado? E o que você tem renunciado? Pastora, para falar de renúncia, eu vou falar da nossa do nosso jejum. Sabe, a gente está vivendo aí um mês de jejum, mês de agosto, e eu tenho colocado aí dia após dia nas redes sociais aí, quem tem o meu zap, que acredito que a maior parte da igreja tem, eu tenho mandado versículos e pedido que a igreja, os que podem, que têm saúde, que façam o jejum, que participem do jejum. Eu te pergunto, você tem renunciado a alguma coisa para jejuar com a sua igreja? É um jejum em comunhão, porque é um jejum para a vida espiritual sua, da sua casa, da sua família e da sua igreja, e do seu ministério, e da vida dos seus pastores.
Você conseguiu renunciar a alguma coisa por esse jejum? Deve ter passado uma semana e de repente deve ter voltado. Eu te convido, se você não começou esse jejum, a partir dessa live, comece. Dá tempo ainda, não tem dia nem hora marcado para começar. Já cria uma prioridade no seu coração. Sabe, é a igreja ao qual você é discípulo. E a gente está falando de renúncia. E Jesus está dizendo, olha, todo aquele dentre vós que não renuncia tudo. Jesus, eu estou falando só do jejum. Que aí 3 horinhas você pode fazer pelo seu ministério, pela sua igreja, pela vida dos seus pastores. E Jesus está falando de tudo. Eu estou falando de um pedacinho. Jesus está falando de uma coisa grande. Jesus está falando, se você não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E às vezes, pastor, a gente pensa que é dinheiro, quer largar o trabalho, quer fazer qualquer loucura. Jesus não está falando de fazer loucura, não. Jesus não está falando de você fazer loucura, de largar o trabalho e se virar pastor, não. Não é isso que ele está falando, não. Você leu o 22? Não, quer ler? 22 não, 27? Tu leu 27? Não, não, só li o 32 e o 25. Então, aqui na minha Bíblia está dizendo o preço... li o 25. Quem não carregar sua cruz e não vem após mim não pode ser meu discípulo. Só que ele continua dizendo, no 28, porque qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular o seu custo, para ver se tem o suficiente para acabá-la? Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces e não sendo capaz de acabá-la, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não foi capaz de acabar. O qual é o rei que, indo guerrear contra o outro rei, não se assenta primeiro a se aconselhar se com 10.000 é capaz de sair ao encontro que vem contra ele com 20.000. Do contrário, estando o outro ainda longe, ele envia embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Então, essa passagem que o pastor leu, ela é muito tremenda, porque ele vem dizendo para a gente se autoanalisar aquilo que a gente tem feito, se é o suficiente para ser um bom discípulo. Se aquilo que a gente tem feito é o suficiente para a gente ser considerado um bom discípulo. E no final ele dá o exemplo aqui de edificar uma casa, ele dá o exemplo aqui de ir contra a guerra. E aqui também diz que se a gente não calcular, se a gente não planejar, se a gente não renunciar, a gente não vai conseguir sucesso, a gente não vai conseguir ser vitorioso naquilo ao qual o Senhor nos chamou. Se verdadeiramente nós somos discípulos, nós precisamos analisar a nossa vida. Por isso que a Bíblia ela é uma regra de fé e prática. Então ela gera em nós a fé, que aí gera a prática. O discípulo, ele lê a palavra de Deus, ele tem que praticar. Porque se ela entrou dentro de mim, eu preciso externá-la de alguma forma. E como eu vou externar essa palavra que entrou? Praticando. Então eu preciso praticar. E o discípulo está sempre atento à voz do seu líder, né? Aqui nós estamos falando de Jesus e seus líderes. Então os discípulos estavam sempre atentos, pastor, à voz do seu líder. E sempre o obedeciam, porque tinham um coração quebrantado e voltado para aquilo. E renunciaram tudo que tinham. Renunciaram às suas famílias, renunciaram, né? Pelo menos por um momento. 3 anos eles ficaram com Jesus. Depois cada um seguiu o seu papel como discípulo na terra, executando aquilo. Mas primeiro eles tiveram que aprender. O discípulo, antes de ir, ele precisa aprender. Então nós precisamos entender isso também. Antes do Senhor nos usar para ir, nós precisamos aprender primeiro. Isso, a palavra de Deus precisa gerar fé, precisa gerar em nós uma atitude para aí a gente poder ir. Porque tem muitas pessoas que já querem ir sem aprender. Meu Deus. E aí param no meio da caminhada, param no meio. E aí realmente é no meio. É no meio que as coisas acontecem, é no meio que muitas das vezes vem a tribulação, é no meio que vem o vento, é no meio que vem a tempestade, é no meio que vem o dia mau. Se eu aprendi,
também. Se eu aprendi, se eu gerei fé, aprendi, pratiquei, eu preciso ter um tempo com o meu líder para depois executar aquilo que eu aprendi. Porque senão lá na frente pode dar ruim para mim. Pode dar ruim, porque eu preciso passar por algumas experiências, eu preciso ouvir um pouco mais, eu preciso entender o que eu sou, eu preciso deixar o Senhor me limpar, eu preciso deixar o Senhor me restaurar, como foi falado nas ministrações, me libertar para quê? Eu preciso de uma restauração de algo que foi desconstruído lá no passado, que foi desconstruído no mundo. Então isso precisa ser restaurado dentro de mim, eu preciso ouvir, preciso gerar fé, para depois ir. O discípulo sempre ele está disposto a ouvir, a renunciar, a se atentar, para entender o que o tempo de Deus é um tempo determinado, sim, já foi gerado por Deus, mas existe um tempo de aprender. Só que tem muitos discípulos que eu não sei nem se eu posso chamar de discípulo, pastor, porque o discípulo, primeiro ele escuta, ele obedece, eu não posso nem caracterizar como discípulo. A Tânia colocou aqui, a Tânia Mara colocou aqui, ó, discípulo tem que ser moldável. Ela colocou, para discípulo ruim... É a Manu que está falando, usando. Ah, tá. Para discípulo ruim, líder nenhum presta. Então, isso que eu quero dizer. Será que é discípulo? Porque nenhum líder presta, na verdade, então você também não presta para ser discípulo. Se o líder não presta, o discípulo menos ainda, né? Não é? Então não existe discípulo se ele só vê coisa ruim. O discípulo não vê dessa forma. O discípulo não vê dessa forma. Não, eu não acredito nisso. O discípulo está sempre disposto, o discípulo está sempre atento, o discípulo está ligado nas coisas que precisa fazer, dentro da igreja, fora da igreja. Ele anda ligado, ele entra nos lugares ligados, ele fica atento a ouvir a voz de Deus para ser usado. Ele fica atento à instrução do seu líder. Qual é a visão agora? O que nós vamos fazer? Sabe? Ele fica atento. Então eu posso ser chamado de discípulo. Agora, se não tiver essas características, fica difícil de ser chamado de discípulo. Você concorda comigo? Concordo plenamente. Aí é seguidor. Aí só busca a presença do Senhor pelo que Ele pode dar, não pelo que Ele é. Uma outra característica, pastora. Discípulo precisa praticar a palavra. Não, falei isso. João capítulo 8, versículo 31 vai dizer: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sempre falo desse versículo. João 8, 31 e 32. O discípulo só se torna discípulo se permanece na palavra. Está totalmente ligado com o que a pastora falou. Não é se inicia na palavra, é se permanece. Eu sempre falo também um versículo que diz que nós precisamos ser firmes e constantes. Um discípulo ele precisa ser constante na palavra, no ensinamento da palavra. Precisa examinar as escrituras. Eu quero ler para você um texto que está em Timóteo também, para melhorar um pouquinho isso daí. Timóteo capítulo 2, capítulo 3, 2 Timóteo 3,16. Vai dizer o seguinte: toda escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Isso daí pela Bíblia King James. Mas se você está acostumada com a Almeida, eu vou te dizer como é que está na Almeida. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. A Bíblia está dizendo que toda escritura. Agora, como eu sou discípulo, se eu não examino a Escritura, a Bíblia diz para a gente examinar as Escrituras, porque nelas tem a vida eterna. Então a Escritura não é um livro que eu boto debaixo do braço e levo para a igreja domingo. A Bíblia é meu manual. Você lembra quando você se batizou, que você teve que, diante de toda a tua igreja, dizer que a Bíblia seria, a partir daquele dia, declarar, votar naquele momento que a sua Bíblia, a Bíblia seria o seu livro de regra e prática. Então tem que praticar a Bíblia.
Eu não consigo ser discípulo sem manter a habitualidade de uma prática. E aí a gente gerou esse jejum e todos os dias eu tenho enviado versículos bíblicos para você e o ensinamento com base nesse versículo, para que você possa, pelo menos, se você que está começando, iniciar um estudo, sabe, sobre aquele versículo. Se você não tem base por onde começar, você tem recebido de mim. Se você não está recebendo, procura aí qualquer líder, procura a Dani, procura qualquer membro da igreja, que todo mundo tem o meu número de telefone, e pega o meu número de telefone, coloca aí no teu zap aí, pede aí que eu te mando os estudos que eu já te enviei. A partir de amanhã eu começo a te mandar os estudos novos. O que você não pode é ficar sem examinar as escrituras, porque se a vida eterna está nela, e se você quer a vida eterna, você só vai achar examinando ela. E são essas coisas, pastor, a falta da prática da palavra, a falta da obediência, a falta da renúncia, a falta de conhecer Jesus para amar Ele, que vai nos afastando do Evangelho. Mas o excesso também, pastor. Mas o excesso também, né? O excesso? Explica o essa excesso de informação não quer dizer que você está com a direção. O excesso de muita informação não significa muita obediência nem muita sabedoria. Não, o excesso de informação não quer dizer que você está com a direção. Você pode ter excesso de informações igual o fariseu tinha, e o fariseu ele só chegava perto de Jesus para questionar os atos de Jesus. Até de Beelzebu ele chamou Jesus. Não vai chamar a gente? É verdade. Falou tudo. Poxa, é verdade. Até de Beelzebu, você expulsa demônio por Beelzebu. Eles são, né, assim, com a cabeça meio de ameba, né? Porque como assim a pessoa vai expulsar o próprio demônio sendo demônio? Se um reino dividido não subsiste. Se um reino dividido não subsiste, é isso mesmo? Reino dividido não subsiste. Não subsiste. Como pode? E pelo contrário, né? Porque o reino das trevas ele é muito bem organizado. Muito bem organizado. E eles não vão expulsar. Eles até brigam por autoridades. Isso aí é um outro até assunto. Eles até brigam por ter mais autoridades, um mais que o outro. Quer, né, ocupar o corpo da pessoa, quer ter mais autoridade, vai trazendo mais 7, mais 7, mais 7. Aí traz a legião, aí pode ter até essa briga. Mas que eles sabem a hierarquia deles, eles sabem. Cada um trabalha em uma área. E não é porque eu tenho muita informação quer dizer que eu tenho a direção. A nossa direção ela tem que estar pautada, primeiro na palavra, segundo no temor do Senhor. E o temor traz sabedoria, e a sabedoria vem do alto, não vem de homens, não vem de nós. Se nós temos a sabedoria dentro da palavra, foi o Espírito que é santo que nos deu. Na Bíblia diz que o homem não recebe nada que não venha do céu, nada. Então abrange tudo na nossa vida, abrange o nosso entendimento da palavra, abrange o que nós temos na nossa vida natural, abrange a nossa vida emocional. Se a gente colocar tudo isso diante de Deus, Ele vai nos orientar em todas as áreas, pastor. E o discípulo sabe disso, o discípulo faz dessa forma. Agora, se tem uma dificuldade de colocar tudo diante de Deus, nós precisamos analisar se realmente estamos sendo discípulos ou não. E entender que não é informação de letra que vai nos dar a direção. Nós precisamos estar sempre atentos à voz do Espírito Santo. Nós temos que estudar, nós temos que... Pode fazer faculdade? Pode fazer teologia? Pode ser um estudante da palavra. Mas entenda, isso nunca vai substituir o discernimento do Espírito Santo. Até porque, pastora, o conhecimento não é nada se ele não fluir através da sua vida. Então, se você acha que o que você tem aqui é muito em relação ao conhecimento da palavra, você precisa saber se o que está aqui testifica com o que você está vivendo aqui. Ele tem que viver, né? Não adianta ter todo o conhecimento. Porque o que eu mais conheço, pastor, é muita gente que sabe muito da Bíblia aqui, mas não tem experiência nenhuma dela aqui. E não vive. Tem muitas pessoas que falam assim, nossa, eu conheço um amigo, conheço uma pessoa, conheço ciclano, que conhece muito a Bíblia, mas vive. Porque se vive, é uma coisa. Agora, se só conhece, não está servindo para nada, está servindo só para o seu intelecto. Só para dizer que você sabe. Para discutir a palavra, para mostrar. Para discutir, para saber que sabe. Para saber que sabe, foi bom. É letrado na Bíblia. Aí vai ficar igual o fariseu. Dizer que sabe. Aí vai ficar igual o fariseu. Ai, Deus.
É verdade, um fariseu é isso. Que a igreja tá cheia de fariseu, gente. Ah, não, tá não. Tá sim. Tô falando a igreja na terra, tô falando a nossa não. É. Quer ver, fariseu? Aquele que fica discutindo a pregação do pastor. Ah, essa pregação eu não gostei não. A pregação foi fraca demais. Ah, o pastor pregou mal pra caramba ontem. Não, não, mas tem o fariseu. Bateu bastante, né? Não tô falando de mim, não. Ficou até dormente. Não, mas tem um fariseu que fala bem também. Ah, o pastor pregou muito bem ontem. Deixa eu te perguntar uma coisa. O pastor pregou bem, pregou mal ou a palavra serviu pra você? Ou a palavra não serviu, né? Ou não serviu pra você, porque você tá limpo demais. Porque para o discípulo não tem pregação boa nem pregação ruim, tem a palavra da cruz para a vida dele. E a Bíblia, como eu li em Timóteo aqui, vai dizer, a gente leu em Timóteo, que toda a escritura é divinamente inspirada para corrigir. E para ensinar, para corrigir, redarguir e ensinar. Então tudo que é falado, então se você é discípulo, os seus ouvidos têm que estar bons para ouvir sempre a ministração, por mais dura que seja. Sabe, eu lembro daquela passagem, pastor, onde Jesus ministra e toda a multidão vai embora. E Jesus deve ter dado uma palavra muito dura naquele momento, que eu não chego nem perto de ministrar. E depois que Jesus vê a multidão ir embora, ele vira para os discípulos e fala: e vocês também não querem ir embora? Vocês também não querem ir? Não foi dura para vocês essa palavra também? E Pedro, mais medroso por todos, mas inspirado pelo Espírito Santo, se levanta e fala: Senhor, para onde nós iremos? Nós somos discípulos. Somos discípulos seus e só você tem palavra de vida eterna para a nossa vida. Então, não tem palavra dura, não tem palavra que dói dentro de nós porque precisa causar mudança. Eu não acho o Pedro medroso, não. Eu acho o Pedro corajoso, pastor. Você estudando um pouquinho mais... Depende do ponto de vista. Você estudando um pouco mais sobre Pedro, Pedro foi o único que andou sobre o mar. Pedro foi o único que teve coragem de dizer que não ia deixar Jesus morrer. Não ia deixar mesmo não fazendo morrer. nada, foi o único que foi usado e falou que para onde iremos se só tu tem palavras de vida eterna. Ah, Pedro viveu algumas Teve coragem de lançar a rede de novo do outro lado. A rede. Quem mandou lançar a rede? Não lança não, amor. Largamos. Você corta. Pula essa parte, gente. Corta. Meu Deus do céu. Ah, tá tudo certo. Volta a palavra. Vamos lá. Não. Voltou. E tem um irmão aí que voltou, acho que foi o diácono Arnes. Voltou aí Hebreus 13, 17. Diz assim: obedecei àqueles que vos governam. A palavra é forte essa, hein? Dura essa palavra. Obedecei àqueles que vos governam e sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas, como aqueles que deverão prestar conta delas, é verdade, para que o façam com alegria e não com pesar, porque isso não vos seria útil. Isso é forte, hein? Eu vou lembrar dessa palavra, meu filho. Eu vou lembrar dessa palavra. Eu vou lembrar, viu? Ó, nós temos, na Bíblia diz que os discípulos têm que se sujeitar às autoridades. Para que o quê? Para que a gente faça com alegria. Para a nossa alegria. Meu Deus. Vai, para a nossa alegria. Para a nossa alegria. Tem que ter alegria, gente. De viver o evangelho, de velar, né? Que velam pelas vossas almas. Tem que ter alegria, gente. Então tem que obedecer, senão a gente fica triste. Senão é com pesar, realmente é com pesar mesmo. Parece que tá levando um saco de 50 quilos 10 mil vezes nas costas, não é? É verdade. Mas o Deus dá refrigério e a gente vai sendo renovado aí. Então, gente, uma outra característica do discípulo tá lá em João 13, versículo 34, 35. Olha o que Jesus vai dizer: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Discípulo tem que amar o irmão, pastora. Pois é, né? Como é que você vai ser discípulo se não ama o irmão? Se briga com o irmão, se fala mal do irmão e da irmã.
E fofoca do irmão e da irmã. Ah, isso aí tem carrapicho, né? Tem que sair, em nome do Senhor Jesus. Os carrapichozinhos que tá te impedindo de ser discípulo. Meu Deus, tem que sair mais rápido possível. Tem que sair. Pelo amor de Deus. Não é mais tempo disso não, gente. Só ajuda quando quer, só ajuda na obra que quer, só faz o que quer. Gente, não pensa é no tempo. irmão, deixa o irmão trabalhar sozinho. Sabe o que é tempo, pastor? Sabe o que eu tenho visto nos últimos tempos? Que nós estamos vivendo os últimos tempos. Nós estamos vivendo e nós estamos... Eu espero a trombeta tocar todo dia, né? Eu espero. Nós. Nós. Bom, o pastor falou nós. Nós esperamos a trombeta tocar todos os dias. Mas nos últimos tempos, nós precisamos entender que somos discípulos e precisamos deixar essas pequenas coisas para trás. Olhando para o alvo que é Jesus Cristo. Eu não tenho tempo a perder com ressentimento, gente. E o inimigo tem feito, sabe, isso na alma das pessoas, para um olhar para o outro, para saber da roupa tal, se repetiu, se não repetiu, se a irmã tá com o botão vermelho, se tá com a unha vermelha, e se o irmão tá com a calça rasgada, sertanejo, apesar que, né, não é muito legal você... Que olha, se a calça tá rasgada, não dá uma calça nova em vez de... É verdade, não, mas a pessoa já comprou calça. Que se olha se a unha tá grande ou se tá pequena e não dá uma unha nova pro irmão? Irmão. Essa é coisa da irmã. Mostra aqui, é pra irmã, ó, a unha da irmã. Para, pastor. Eu, hein? Para de ficar falando da minha unha. A gente não tem tempo mais pra isso não, gente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos olhar pro alvo, gente. Pelo amor de Deus. Eu não aguento mais, gente, passar por algumas coisas. Vamos pular essa etapa. Vamos olhar pro alvo e vamos seguir. Nós estamos aqui em prol de um reino, em prol da justiça, em prol da verdade. E vamos que vamos, pastor. Pastor, o que você está fazendo aí, pastor? Estou olhando as pessoas que estão falando aqui, rindo da gente aqui. Para a nossa alegria. Para a nossa alegria. Tem que amar o irmão, tá? Tem que amar o irmão. Agora eu vou pro último, Não, pastor, esse você vai gostar de falar. Eu? Essa característica aqui você vai gostar de falar. Meu Deus. Essa pastora ama falar. Olha só, João 15, versículo 8. Peraí, vou até abrir aqui. Me espera aí, meu irmão. João, essa pastora ama falar. Um discípulo que não faz isso daqui, desiste de viver. Misericórdia, pastor. Essa é forte. Não bota esse forte na minha Essa é forte. João 15, 8. A pastora sempre fala disso daqui. Não bota isso na minha costas. É o nome da nossa igreja também, né? Vai, 15, 8, vai. Olha só. Nisto é glorificado meu Pai, Jesus falando, em que desde vida! E assim vos tornareis meus discípulos. Só se torna discípulo se der muito fruto. E vida. Eita, Aleluia. Deus. Tu até chutou um negócio ali. Eita, Deus. Vou deixar você falar, pastor. Eu não vou nem falar sobre isso daí, não. Ué, mas por que eu preciso falar? Não, porque você ama essa parte. Gente, mas está mais que esclarecido isso daqui. Nisso é glorificado meu Pai. A gente tem que dar fruto, porque a árvore tem que dar fruto, mas o fruto tem que ser bom, tá? Não pode ser bichado, não. Gente, não pode ser raquítico não também, tem não. como. Já viu aquela goiabeira que você vê as folhazinhas, os frutinhos assim, né? Que dá uma florzinha, né? Aquela florzinha, nossa, tá cheio de florzinha. Aí você fica esperando o fruto, daqui a pouco você olha o fruto, dá uma goiabeira assim, pequenininha, raquítica. Ela deu até fruto, só que o fruto não prestou. Meu Deus, mas os discípulos não tem isso, né? O discípulo dá fruto que gera vida. E vida para ele e vida para outros que estão ao redor também. Isso gente, é glorificado do Pai. Aleluia. Não tem... falar? Desculpa. Pode falar. Então agora fala. Não tem como. Se você aprendeu como discípulo a amar Jesus, colocar ele como prioridade da sua vida, se você aprendeu a amar as Escrituras, se você aprendeu uma vida de obediência no discipulado, se você aprendeu a amar o seu próximo, não tem como você não dar fruto no Evangelho. Não tem consequência, né? Por que eu deixei isso aqui por último, pastora? Porque esse daqui, Jesus está falando aqui, ó, vocês serão meus discípulos se vocês derem muitos frutos. Só que Jesus está falando isso aqui num momento onde Jesus já tinha dado para eles muita direção de discípulos, já tinham andado com Jesus, já tinham ganhado direção sobre a vida de discipulado.
Você precisa entender que essa característica do discípulo aqui, ela anda junto com todas as outras. Você vai ser um bom discípulo de Jesus, um bom discípulo de Jesus quando você aprender que Jesus é prioridade, quando você aprender a amar Ele, colocar Ele como prioridade na sua vida, quando você fizer da palavra dele vida para a sua vida, quando você amar o seu próximo, quando você aprender a obedecer seus líderes, automaticamente, essa parte agora de dar fruto, ela acontece automaticamente. Igual uma planta, pensa numa árvore, pastora. Você tem um trabalho de jogar a semente na terra, fazer o buraquinho, jogar a semente, tampar o buraquinho, regar todos os dias aquilo dali, podar em volta, arrancar os matinhos, tudo isso é trabalho seu. Agora nasceu o fruto, pastora. É consequência de todo o trabalho que você fez. Você faz tudo com a árvorezinha. Agora o fruto não é você que dá. O fruto é a árvore feliz pelo cuidado que recebe. Um discípulo bem cuidado, um discípulo bem regado, um discípulo entendendo a sua vocação, o seu chamado, o seu posicionamento, um discípulo que anda em obediência, um discípulo que prioriza Jesus, um discípulo que medita na palavra do Senhor, automaticamente ele dá fruto, não depende de Deus. Não depende nem dele, sim. A sua busca em Cristo vai gerar fruto. Um discípulo cheio de Cristo, ele fala de Cristo, então ele vai gerar fruto, pastor. Amém. Vou ler 2 versículos aqui que os nossos discípulos mandaram. O discípulo André mandou aqui, 6:40. O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. Isso é forte. Eita! O pastor já ministrou essa palavra na escola, na palavra, né? Treinamento de líder. Isso é forte, hein? O outro discípulo, Arnes, mandou Gálatas 6:6. Que aquele que está sendo instruído na palavra transmita aquele a quem ensina todas as coisas boas. Pois é, você está sendo ensinado, você precisa transmitir. É isso aí. Aí, os discípulos estão arrasando aí nos versículos. Aí estão instruindo aí, na palavra, gente. glória a Deus. Minha mãe botou glória a Deus, aleluia, mãe. Ô, glória. Aleluia. Se quiser mandar mais versículos, manda aí que a gente já vai finalizar. Então, gente, tem que dar fruto. Se preocupa com isso. Sabe? Os tempos são difíceis. Mas posso dizer uma coisa? A Bíblia vai dizer que para esses tempos os campos estão brancos. A gente fala, a gente costuma dizer... Tá branco, vamos recolher. A gente costuma dizer o seguinte: não, pastor, o tempo está difícil, Jesus está voltando, as pessoas estão muito mais. Mas sabe o que significa? Que as pessoas estão mais, que o amor diminuiu, que o amor se esfriou. Sabe o que isso quer dizer? Que os campos estão cada dia mais brancos. Porque quanto maior a falta de amor, maior resplandece o amor de Jesus na sua vida para as pessoas. Sabe o que quer dizer? Se aumentou a iniquidade e se o amor se esfriou em toda a nação, então quer dizer que as pessoas estão carentes de amor. E você é o amor retratado por Jesus. Então, sabe o que quer dizer? Se o amor se esfriou, então você tem nesse tempo que ninguém tem. Aleluia. Você tem de sobra para dar. Se você é um discípulo que prioriza Jesus, esse tempo os campos estão brancos para você. Gente. Você tem para dar aquilo que o mundo não tem, que o mundo já desprezou. Então posso dizer, a sua colheita vai ser grande. Receba isso como profecia para a sua vida. Declaro em nome de Jesus. Você vai colher a 10, a 100 e a 1000. Amém. Porque o seu campo está branco e você é discípulo e você medita na palavra. E dia após dia, Deus vai enviar. Você não precisa nem se preocupar. A Bíblia vai dizer que os discípulos meditavam na palavra, andavam unânimes, juntos, na união do partido bom. E Deus enviava os discípulos para eles todos os dias. Iam se convertendo, iam conhecendo a palavra, iam se tornando discípulos todos os dias. E é por isso que essa palavra chegou até nós. Deus vai acrescentar na sua vida pessoas para você discipular. É vero. Mas como ele vai acrescentar? Ele fala, ó, ide pregai o evangelho, como eu li no início. Mas quando ele fala ide, ele já te deu campo para você ir. É verdade. Ele quer acrescentar discípulos na sua vida, mas como ele vai acrescentar discípulos na sua vida se você não se posiciona como um discípulo? Seja a luz. Se você quiser, eu te mando esse estudo aí depois que a gente tirou isso daqui para você entender um pouco mais. Seja luz. Luz você que precisa ser luz nas trevas.
Foi para isso que a gente foi chamado. Sabe, você é o sal da terra. A Bíblia vai dizer que você é o sal da terra, a luz do mundo. Mas se você é o sal da terra, se você, né, não der sabor a essa terra sem gosto, de que adianta você ser sal? É verdade. Se você não clarear o caminho escuro do ímpio, para que eu e você vamos servir? É verdade. Nós somos a luz do mundo. O mundo está em trevas. Se nós não clarearmos esse mundo de trevas, nós servimos para quê? Verdade. Para que nós estamos na igreja? Para que nós cantamos, louvamos e adoramos? O inimigo tem paralisado as pessoas justamente para olhar umas para as outras na igreja. Porque a Bíblia vai dizer, pastora, que o inimigo desse século cegou o entendimento. Ah, cegou o entendimento do incrédulo. Do incrédulo. Se ele cegou o entendimento desse incrédulo, esse incrédulo está andando no escuro. E você é a luz do mundo. É, nós somos a luz do mundo. Então nós temos que, ó, nós somos a luz. Até na minha blusa dizendo, ó, luz, seja luz. Luz, ó, seja a luz. Então nós somos a luz e a luz tem que clarear. E vamos parar de ficar olhando para o irmão e para a irmã, gente. Vamos parar de ficar sofrendo com as nossas dores. Já, com as nossas dores. Julgando o próximo, igual meninos, sabe, perdidos, agitados, pastor. Meninos agitados. Paulo fala sobre isso, né? Vocês ficam meninos agitados. Descansa em Deus, ó. Descansa em Deus e faz a obra. Descansa em Deus, ó. Descansa em Deus, ó. Descansa em Deus. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Descansa, né? Vai ficar dormindo o dia todo, não. Gente. Lembra da Bianca, não é dormir não. Não é dormir não, é descansar. Não é adormecer não, é descansar. Lembra da Eita, aleluia. A Bianca ontem pegou pesada, piada lá ontem, eu guardei essa daí. Glória, aleluia. Não dormiu não, descansou. Deixa eu ver se mais algum versículo aqui. Então, gente, você é a luz do mundo, você é sal da terra, acorda. Coríntios 11. Para de ficar julgando o próximo, para de ficar analisando quem está certo e quem está errado, qual é a pregação que é boa, qual é ruim. Faz a sua, faz o seu. Busca você na palavra para você levar a palavra para quem não tem. Busca você no Espírito para você encher do Espírito aquele que está vazio. Busca você a luz do Espírito Santo para você clarear o caminho das pessoas. E outra coisa, deixa quem está fazendo fazer do jeito que está fazendo. O que não pode fazer é você. Você que não pode fazer. Ah, pastor, mas eu não aguento, sabe, pastora? Eu não aguento, porque eu vejo algumas coisas erradas na igreja que eu não aguento. Deixa o irmão. Mas na Bíblia fala pra gente aguentar ou não aguentar? Não, mas tem gente que é assim. A Bíblia orienta isso? Não, né? Eu não sei, eu queria saber. Eu queria sentar com algumas pessoas para saber o que orientação ela tem para dizer. Eu não aguento essas coisas erradas na igreja. Mas a igreja não é a casa do Pai? Mas tem os irmãos que são os juízes da casa do Pai, ué. Gente, nós somos observadores da palavra, nós somos juízes. Deixa eu ler aqui. 1 Coríntios 11. Advogado, 11, advogado, 11, advogado. O nosso discípulo Carlos mandou. Sede meus imitadores, como também sou. Gustavo leu esse versículo hoje? Aleluia. Aleluia, meu filho. Caio Carlos, tá ligado com o Carlos? Carlos, ó, ligadinho. Ligadinho. Gustavo leu esse versículo pra gente hoje. Aleluia. Então, gente, não é tempo de perder tempo. É tempo de ganhar tempo. Invista o seu tempo com as coisas do reino. Invista o seu tempo para somar com o seu irmão. Sabe, se o seu irmão não está fazendo a obra como devia, se ele de repente não está dando um bom testemunho, busque em Deus para ajudar ele, não para malhar, não para julgar ele, mas para ajudar ele, e somar com ele nessa obra, ensinar ele o que é certo e se somar com ele para fazer uma obra boa, para ganhar mais vidas. Vocês dois juntos são mais fortes. Não adianta você achar que você tem mais conhecimento, que ele está errado, então você não vai fazer nada, vai deixar para lá, vai criticar, vai fofocar. Não. Pede a Deus, Deus me dá uma direção, porque esse irmão ele pode estar errado, mas sabe de uma coisa, pastora? Tem alguns irmãos que estão até fazendo algumas obras erradas, mas pelo menos estão fazendo. Se um irmão que consegue analisar que esse irmão está fazendo errado, se posicionar para aprender, Deus vai dar direção a ele para somar com esse irmão que está fazendo errado e os dois se juntarem e fazerem o que é certo. Porque uns fazem errado e outros nem fazem e criticam o que faz. Poxa, mas não tem isso assim no nosso meio não, né? Não, é só na igreja do Japão, na igreja do Japão. Não, nem pode falar estado, nem pode falar país. Mas eu falo, é lá no Japão mesmo. Não é na China não, é no Japão. Não pode falar da China, mas no Japão pode. Misericórdia! Na igreja da China não tem não, é só lá no Japão. Oh Deus, pessoal,
japoneses aí que estão nos vendo, nos perdoe, tá? Eu te amo os japoneses, tá? Ai, meu É que a gente Deus. fala do Japão que é bem longe. É longe, É né? longe. É só uma... Imagina um dia que eu for pregar na igreja do Uma Japão. Não vou deixar metáfora. nem entrar lá. É só uma metáfora, é parábola, a parábola do pastor Jefferson. Na igreja do Sudão, é só na igreja do Sudão. Oh, Deus. Acho que no não Sudão vai. não vou pregar não, né? Não, vai não. Vai não, pelo amor de Deus. Já não basta aqui não, sossega. Misericórdia. Nós estamos terminando, gente. Foi muito bom estar com vocês. Já tem 1 hora de live. Amém, gente. Que o Senhor abençoe vocês, a casa de vocês. E eu creio que nós estamos gerando uma geração de discípulos. Amém? Discípulos que geram frutos, discípulos obedientes, discípulos prontos para a obra, discípulos que olham mais para o espiritual e menos para o natural, discípulos que andam ligados com o Pai, discípulos que amam a Deus acima de todas as coisas, que ajudam o seu irmão, Amém. discípulos que estão sempre prontos e preparados, que manejam bem a palavra da verdade. Olha como a minha Bíblia é linda, gente, ó. Linda. Então eu creio que nós estamos gerando isso daí. Só não vai ser gerado quem não quer, né? E quem não quer não é discípulo, né? Porque quem é discípulo vai ser gerado. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero mandar um abraço pra minha sogra, tá? Você também é linda, minha sogra. Te amo. Juliana, que tá aí, Carlinha, Tânia Mara contribuiu, Fabiana Matos, Fabiana, beijo. Carlinha. Quem mais tá aí? Carlos Alberto. Francisco. Carlos, né? Francisco. Sônia. Um grande abraço, Sônia. Carlinha, André. Adriano. Beijo, Adriano. Saudade, meu filho. Tô sabendo a tua vitória. Adriana Tamires. Ju, Agnes. André, Sônia, já falei. Carlinha. Carla. Daniele. Dani Sobreiro, Dani Obreiro. Obreiro. Dani Mariana. Sobreiro, Beijo, Mariana. É isso, pessoal. E também pro nosso discípulo de hoje, que tá aqui. Dá um tchauzinho pra câmera aí, discípulo. Agora vamos fazer o coração todo junto. Como é que vai ser? Não vai dar. Não vai dar não, né? Todo mundo fazendo o coração agora. Olha lá. É o coração. Olha lá, tira a foto aí. Vários corações hoje. Já deu? Gente, um beijo. Que Deus abençoe vocês, que Deus dê uma ótima noite de sono para vocês, dê uma semana maravilhosa. Não esqueça de participar aí do nosso jejum. Todos os dias estou mandando versículos para vocês meditarem na palavra, com ensinamento sobre esse versículo, tá? André. Se não der para fazer a semana toda, pelo menos um dia ou 2 dias na semana, mas tira pelo menos um dia na semana para você participar do jejum. Eu tenho certeza que vai ser crescimento espiritual para sua vida, vai ser crescimento espiritual para o seu ministério e vai ser bênção também para as nossas vidas, que serão abençoadas pelo seu jejum e pela sua oração, tá bom? Conto com vocês. André Miranda, quero lembrar também live com elas, tá? Amanhã no Instagram da pastora Raquel Dias. 3 horas. Entra lá às 15h30, uma palavra de Deus para sua vida. Quinta-feira, culto de libertação. Palavra de Deus para tua vida. Pregadora forte, hein? Forte a pregadora. Pregadora forte, Domingo, escola de cura, às 9 horas da manhã. Pregador forte também. Pregador forte. Domingo é tremendo. E domingo à noite também, nosso culto lá Uma pregadora forte, hein? de adoração ao Senhor. Uma pregadora forte também, para honra e glória do Senhor. Tá tudo no esquema. Tudo forte. Tudo forte, tá bom? Beijo, gente. Fica na paz. Uma boa noite pra vocês. Beijo. Vai, termina. Gente,